Quando o debate corre para o lado da intimidade da mulher, geralmente opiniões ficam divididas. Nós, da Comissão Cidadã de Inquéritos, fizemos uma questão de trabalhar com muito critério para abordar esse assunto. Então vamos lá. São vários recortes que nós estamos trazendo aqui para ajudar a entender esse momento. E nós estamos no dia 9 de setembro, né? Assim, ainda curando a ressaca do 7 de setembro. E o 7 de setembro desse ano tem uma característica diferenciada. É o motim das mulheres. Diferentemente dos outros 7 de setembro, onde os principais líderes políticos circulavam com as suas damas ao lado, o Lula ficou sozinho no desfile de 7 de setembro, ao contrário do ano passado. E o Bolsonaro também ficou sozinho, sem a companheira Michele, que sempre teve uma participação muito emblemática, né, quando faz uso da palavra nos comícios dos Bolsonaros. Enfim, o motim das mulheres. E o que está acontecendo com as mulheres brasileiras? Não é? A Janja assumiu um protagonismo agora, porque, na verdade, quem demitiu o Silvio, né? Como é que ele chama? O ministro Silvio Almeida nem foi o Lula, foi a Janja, que é tida pelo jornalista como primeira-ministra do governo Lula. Isso é forte. E o Lula, no momento de maior dificuldade do seu governo, em que ele tem que demitir uma pessoa que tinha um poder, né, um peso enorme na sua política, e afetando dois ministérios, né, que os ministérios que são estratégicos para a proposta do governo do PT, que seria, né, igualdade racial e direitos humanos. Bem, Silvio Almeida tem uma visão meio enviesada dos direitos humanos, né? Direitos humanos para ele talvez seja apenas na questão racial defender a raça negra de algum ponto de vista. Porque no 8 de janeiro, naqueles episódios que prenderam aquelas pessoas lá no QG de Brasília, no dia 9, muitas coisas ali também invadiram, né, critérios dos direitos humanos. E ele fez vista grossa. Então, os direitos humanos do Silvio Almeida estavam mais para direito dos manos. Mas então, vamos entender essa rebelião, esse motim das mulheres nesse momento emblemático do 7 de setembro. Né? Então, tem aqui algumas novas notícias que eu estou trazendo aqui, que são trocas de mensagens entre o Silvio Almeida e a Aniele Franco, que vai ajudar a gente a entender um pouco desse episódio, tá certo? Então esse vídeo é muito bom, ele é muito rico de detalhes, e eu faço questão que você acompanhe até o final, para você ficar a par do que vamos trazer aqui, tá certo? Desde já aproveito para você, né, dar uma força para nós aí, dar um like, né? Dá uma paradinha aí. Eu vou dar um like para você, João, que você promete muito nesse vídeo de hoje. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá certo? Para a gente poder ter mais tempo de contato. Tanto no João Paulo Guimarães no Facebook, como na TV Del Rey no YouTube. Tá certo? Então vamos lá. Esse é o vídeo 362 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, Minas Gerais. São João, capital brasileira da liberdade. Libertas ainda que tardia. Então vamos lá. Vamos começar com os recortes. E eu aproveitei aqui uma fala, uns trechos. É tipo assim um pinga-fogo, sabe? Eu misturei
a fala do ministro Silvio Almeida com um recorte que eu fiz do canal Coyote. Muito bom. Esse rapazinho, né, essa pessoa do canal Coyote, que soube trazer, né, agregar mais assunto para esse tema. Então vamos lá? Vamos começar com imagens do desfile do Lula com as mulheres, né? Porque as mulheres hoje têm uma proposta diferenciada. Nós vamos entender isso, tá certo? Bem, nós temos essa primeira imagem aqui, ó. O Lula cercado de mulheres, né? Todas com a mão para cima, punho cerrado. Ou seja, as mulheres cercaram o Lula, né? E ó, não estamos aqui para brincadeira. Então, e aí tem a irmã da Marielle, né? Aliele, né? Franco, a Janja, a ex-presidente Dilma e a representante aí dos povos originários. Então vamos lá para outra imagem. Bem, essa é a imagem em questão do duelo entre o ministro A e o ministro B, né? O Silvio Almeida e a Aniele Franco. E esse tema é sobre esses dois, tá certo? Vamos continuar vendo. Agora a próxima imagem é o Lula no meio. Bem, o Lula já sabia disso, desse assédio que estava acontecendo, mas para ele, né, ele não quis levar isso em consideração. Ele deixou isso no plano secundário. Por quê? Porque era muito mais importante para ele ter o Silvio Almeida nesse ministério tão estratégico que ele queria. Essa questão do assédio foi algo menor dentro do critério de opções do Lula. Até que foi preciso que as mulheres se unissem e falassem assim: meu amigo, não é por aí. Vamos continuar assistindo aqui. Vamos agora para mais uma imagem. Bem, essa imagem emblemática que foi a postagem da Janja, né, com a ministra Aniele Franco, quando a coisa começou a pipocar. Aí, do outro lado, o ministro Silvio Almeida, né? A primeira-dama tomando partido e cobrando, né, uma atitude do governo com relação à questão do assédio às mulheres. Bem, o que aconteceu foi que o Lula ficou sozinho. Na época, no momento mais difícil da sua carreira política, do seu mandato político, da sua vida como político de esquerda, né? Em que teve que demitir um ministro que ele não queria demitir, que era muito estratégico para ele, e uma ministra, né, que denunciou esse ministro, todos os dois, né, tido como minorias, e que comprometeu toda uma leitura que ele queria dar a esse conceito, né, de defesas das minorias. Então ele desfilou sozinho. A Janja abandonou o Lula no momento que ele mais precisava. E ainda fez ele tomar uma decisão que ele não queria tomar, né? A próxima imagem também é muito significativa. Aí você tem, lá no desfile do 7 de setembro em Brasília, o Lula ali, né, entre o Pacheco e o Geraldo Alckmin. Ele ali, praticamente isolado, né, cercado de tucano e um outro mineiro aí, que também a gente conhece, que não é flor que se cheira, tá certo? E do lado, né, o Alckmin com a esposa, depois o ministro do presidente do TSE, do STF com a esposa, o Alexandre de Moraes com a esposa, do outro lado também uma esposa e ele sozinho. Então, o governo Lula, quer dizer, as mulheres de esquerda do governo Lula abandonaram Lula nessa hora. Por que será?
E aí você olha para esse quadro, você vê aí, né, uma presença da elite tucana, como se fossem os donos do pedaço, né? E isso é muito emblemático nesse momento, no 7 de setembro. Vamos continuar avançando. A próxima imagem é a fala da Marielle. E aí sim, nós vamos entrar nesse recorte interessante que eu falei. Prestem atenção. Bem, agora vamos voltar aqui, ó. Vamos começar aqui para a questão do recorte que eu falei, tá certo? Vamos entrar com a menina o menino, né? Do coiote. E ele vai fazer né? Nós vamos fazer um pinga-fogo dele com o Silvio Almeida. E vamos tentar entender, a partir dessas trocas de mensagens que o Coiote trouxe, para a gente abordar esse tema. Vamos lá? Uma das reuniões em que a Aniele teria acusado o Silvio de assédio aconteceu no dia 16 de maio de 2023. Tá? 16 de maio. Seria uma reunião que estava inclusive ali com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O Silvio teria metido a mão na perna dela, ele estava sentado do lado dela, ela teria ficado incomodada e as pessoas teriam percebido que ela ficou incomodada. Não tinham notado o motivo, não viram o assédio, mas perceberam que ela ficou incomodada. Seria ali a primeira ocasião em que isso aconteceu. Aí a Aniele conversa com o Silvio depois disso. Vamos lá. Washington Coaquá, ele é líder do PT, né? E ele, deputado federal. Quero aqui manifestar de pronto minha solidariedade a Silvio Almeida, negro, periférico, intelectual, de altíssimo nível, corajoso no debate de classe e de raça. Mesmo se tivesse errado, mereceria de mim um perdão cristão. Na falta de provas e na sobra de disputa política mesquinha no aparelho de Estado, merece minha dúvida, mas, sobretudo, merece minha solidariedade por tudo o que ele representa. A Coalizão Negra por Direitos, que reúne 294 organizações, coletivos e entidades do movimento negro, saiu em defesa da ministra Aniele. Muito forte aqui esse posicionamento da Coalizão Negra por Direitos, no momento em que muitas lideranças negras estão em silêncio diante... Bem, esse detalhe aqui é muito importante, porque a Fabíola do UOL, a gente sabe que ela tem uma militância de esquerda atuante, né? Ela pega pesado aí com a turma da direita. E ela trouxe aí o líder, né, lá na Câmara dos Deputados, o Quaquá, né, que ignora, que perdoa, fala, não, assédio é... Aqui a gente, nesse mundo macho da política aqui, ó, isso pra gente é comum, é normal. E ela coloca aí, né, uma postagem do deputado Quaquá, né, do PT, sei lá como é que fala esse nome, defendendo o Silvio Almeida, nesse momento em que a polarização fica entre homens e mulheres. E aí, nesse caso, né, olha como o líder do PT, né, diminui a importância do assédio, que parece ser comum no mundo político. Principalmente, vamos dizer que agora a coisa está pegando, né? E ele coloca a posição dele de forma pública, enquanto que a comunidade negra, que ela colocou aí, né, do modo geral, estão do lado da ministra Aniele Franco. Agora, o interessante, eu vou aproveitar essa fala da Fabíola, porque é muito sutil essa fala dela. Prestem bem atenção. Porque a Fabíola também mostra um certo grau de empatia, né, e de defesa do homem,
do Silvio Almeida. Presta atenção. E vocês vão entender por quê, porque tem um fundo político nisso. Do ministro Silvio Almeida ser o alvo, né, dessa denúncia, e o que ele representa no Brasil neste momento e no governo Lula, mas agora essa nota da Coalizão Negra é muito forte, que me chama muita atenção, né, quando vem muitas mensagens de apoio, como a gente falou agora do Quaquá, a ele, né, ao ministro, porque é interessante como a gente vê a divisão nesse momento. Ele está recebendo muitas mensagens de apoio a ele pelo tudo que ele representa. Ele representa muita coisa no Brasil e no governo Lula, né? O ministro Silvio Almeida é uma pessoa muito, muito querida mesmo. Eu fui aluna do ministro Silvio Almeida, tive aula com ele na escola de governo aqui em São Paulo. Uma pessoa muito querida por todos os alunos ali. Então, há nesse momento pessoas saindo em defesa dele. E por isso que fica todo mundo assim, e agora? Não quero falar. Aliás, isso é muito importante também dizer aqui, né? Ninguém é obrigado a falar, essa questão do silêncio de algumas pessoas. Bem, aí eu digo que ela foi muito corajosa em se posicionar, né? Como que quase defendendo, né, a pessoa do Silvio Almeida. Como é que você pode achar qualidade numa questão dessa, né? Onde se está discutindo a questão do assédio. É uma coisa muito complicada. E a mulher tomando partido do lado do homem. E ela diz ter sido aluna dele. E ele tem um envolvimento, o histórico que está sendo apresentado é o envolvimento dele emocional, né, com intimidades com alunas. Também. Tá certo? E aquela coisa, né? Às vezes o professor facilita a situação para o aluno e tal. Vamos ver, vamos continuar vendo. Agora vamos para o Coiote, né, que vai fazer esse pinga-fogo. Eu misturei as coisas para dar mais assim, consistência no debate. Deu trabalho para fazer, mas valeu a pena. Vamos ver. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, querer imputar a mim condutas que são as que eles praticam. O ponto para vocês é o seguinte: Silvio não pediu demissão. Silvio não saiu em comum acordo. Silvio foi demitido. A nota do governo é clara em dizer que é uma decisão do Lula foi de exonerá-lo. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa. Fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem. Não é que eles conversaram e os dois acharam melhor, ou que o Silvio chegou primeiro e pediu para sair. O Lula deu essa oportunidade ao Silvio, não foi uma escolha do Lula. Ele deu e o Silvio não quis. O Silvio quis, só aceitou sair, ó. Se eu sair é para eu ser demitido. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Eu não vou me demitir, não vai ser nota de comum acordo e nada. Então, o primeiro ponto que eu destaco, tá? É uma saída que tensa pelo motivo que a causou, evidente, mas tensa por si só, pela forma como ela foi oficializada. Vocês têm um caráter vil, baixo. Vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. Ontem o Silvio partiu para o ataque através da Secretaria de Comunicação do Ministério de Cidadania e Direitos Humanos contra o movimento Me Too, né, que teria recebido várias denúncias anônimas de assédio contra ele. Basicamente, você teve uma acusação de que o movimento Me Too tentou participar de um processo de licitação do Ministério de forma indevida, o Ministério não deixou que isso acontecesse e o movimento estaria se vingando. Foi a primeira reação de bater no movimento que estava o acusando. Eu não vou me calar diante de vocês. Eu não vou me calar diante de denúncias. Além do movimento Me Too, quem também acusou o Silvio, já ficou evidente que acusou mesmo, foi a ministra Aniele Franco. Tá, é algo separado. A gente, no começo, na madrugada, tinha um suspense. Será que o Silvio também vai criticar a Aniele Franco, caso ela fique calada ou confirme as denúncias? Que tom vai se dar isso?
Né? E eu trouxe mais cedo, eu falei, gente, já tá definido, o Silvio decidiu que se ele cair, ele vai cair atirando. Ele vai cair atirando, ele não vai cair manso, ele vai responder, vai pra cima. Falsos defensores do povo, pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais, querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. Ele vai pra cima como no caso da Aniele? Divulgando trocas no WhatsApp, mensagens trocadas no WhatsApp e também vídeos. Saiu, gente, mensagens vazadas, agora há pouco pelo Portal Meio. 28 de agosto de 2023, o Silvio manda pra Aniele. Bom dia, 3 coisas. Primeira, quero reafirmar tudo que eu disse ontem a você. Quero ser seu parceiro, a pessoa em quem você pode confiar. Eu não estava bêbado quando conversamos ontem no avião do presidente. Haha. 2. Reafirmo que só temos a ganhar nos unindo. E mais do que isso, demonstrando essa unidade em palavras e ações. 3. E reafirmo o que disse por último. Acho você uma mulher extraordinária, Aniele Franco. A resposta da ministra, ela veio em seguida com um bom dia seguido de: minha admiração por você é imensa. A última coisa que eu quero é que a gente se dê mal. Sei que a gente pode não ter começado tão bem, mas eu acredito que, na verdade, a gente pode mudar daqui pra frente. Reafirmo também o nosso combinado. Vou chegar já já no gabinete e vou ver a agenda como ela tá e te falo. Tá? Isso 28 de agosto do ano passado. Eles começaram o governo com uma relação bastante complicada. Bastante complicada, e aí você parece que teve algum tipo de... A coisa se apaziguou um pouco, como esse diálogo revela. Eles teriam feito as pazes um pouco, ficado mais calma a coisa. No dia 2 de setembro, na hora que a Aniele vai se despedir do Silvio, de algum diálogo, ela diz: bom final de semana pra vocês. Não esquece de mim semana que vem. Beijos. E aí o Silvio: nunca vou esquecer, porque pra mim nosso papo é um dos mais importantes que eu tenho que fazer. Tanto em nível político, quanto em nível pessoal. E em seguida, a Aniele enviou uma imagem pro Silvio, tá? E aí ele recebeu de resposta, uma imagem que aparece os dois, né? Ele mandou de resposta: somos lindos, Aniele, e esse seu vestido é deslumbrante. E a ministra respondeu: ficou muito foda, né? Bora pensar num textinho pra subir juntos? Pode ser amanhã, só queria te enviar mesmo. E aí o Silvio concordou: vamos, tô muito animado com a possibilidade da gente acertar tudo essa semana. E aí a Aniele respondeu: algo leve, tipo lindos, negros, competentes e ainda ministros. E aí o Silvio ri e fala: tem que ser algo leve, mas que ao mesmo tempo ressalte nossa aliança pessoal e política. Vou pensar em algo. E aí, gente, entre o dia 21 de novembro de 2023, eles param de conversar até o dia 24 de março. O que aconteceu no dia 24 de março? A Polícia Federal realizou a operação que prendeu os acusados de serem mandantes da morte da Marielle Franco. Aí o Silvio enviou uma mensagem para ela: querida Aniele, venho prestar minha solidariedade a você neste momento de esclarecimento, mas também de reviver a dor intensificada pela comprovação da absurda falência do Estado, com requintes de crueldade para com a sua família. Preciso lhe informar que a gestão do Programa de Proteção em nível federal identificou que medidas de proteção executadas pelo Programa Estadual são insuficientes para a proteção da sua família e da Mônica Benício nesse momento, pois estão sem escolta federal, que se considera recomendável nas atuais circunstâncias. Já entramos em contato com o Ministério da Justiça para solicitar essas medidas, obviamente sob sua consulta e avaliação. Estou à disposição para o que for necessário. Forte abraço. A Aniele retornou em uma ligação que durou 50 segundos. Os dois trocaram mais 2 mensagens sobre um ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para estender a proteção à família. E aí a Aniele respondeu: obrigado. Gente, vamos lá. Primeiro, estamos falando de mensagens divulgadas que vão do novembro de 2022 até 24 de março desse ano, com uma pausa entre o dia 21 de novembro do ano passado e 24 de março desse ano, ok? Só isso de mensagem, não tem muito mais coisa. O Silvio optou por vazar essas mensagens. Essas mensagens não dizem nada a respeito de ter ocorrido ou não um assédio, gente. Não dizem nada. Elas mostram que existe uma intimidade entre eles. Mas é uma intimidade, gente, que nem ultrapassava tanto uma intimidade de uma pessoa calorosa, qualquer que seja. Mesmo se as mensagens mostrassem uma intimidade de... até talvez uma coisa um pouco sexualizada de verdade, mesmo assim, que uma coisa tem a ver com a outra.
Eu não sei por que divulgar isso. E só tem isso, não tem mais nada, então você tem um monte de... É isso? É o máximo? Um desses diálogos, inclusive, foi 3 meses depois, quando eles estão ali meio fazendo as pazes, no dia 22 de agosto. Começamos mal. Pode ser que ele tenha se desculpado pessoalmente pra ela, e aí a troca de mensagem teve, que a gente não sabe. Mas pode ser, não é absurdo essa possibilidade. Eles tinham que trabalhar em conjunto. Por que cessam as mensagens em novembro? Alguma coisa deve ter acontecido, o quê? Será que não foi aí que aconteceu algo tão grave ou até mais grave do que aconteceu na reunião de maio do ano anterior? Elas por si só, tá? Tem relevância porque pra gente entender, e por isso que eu tô expondo, por que o Silvio vazou isso. Foi muito rápido pra sair isso. Foi muito rápido. Me chama muita atenção, tá? Tchan, 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 tchan. Então o Coiote ficou com uma pulga atrás da orelha. Vamos ajudar o Coiote a desvendar esse mistério? Por que será que o Silvio Almeida soltou essas mensagens, né? E depois vocês podem voltar o vídeo, né, para ler as mensagens com calma, porque de repente cada vírgula, às vezes um S, pode fazer uma diferença no fim da palavra, né? Por exemplo, um abraço para você, um abraço para vocês, né? Quer dizer, ela está se referindo a mais pessoas, não somente a ele. Enfim, mas essa mensagem, vou voltar nessa mensagem aqui, ó, que deixou o Coiote assim, meio com a pulga atrás da orelha, sem saber por que essa mensagem saiu. Essa aqui, ó, que ele fala, essa que foi do dia 24 de março de 2024, né, a última mensagem entre eles. Por que o Silvio Almeida, né, vou deixar a imagem justiça aqui, para ó, solicitar essas medidas, obviamente. essa imagem, né, que tem a ver com a prisão dos irmãos Brazão. Por que ele postou esse diálogo, né, que não tem nada a ver com essa questão, né, de assédio, mas tem a ver com uma questão política que é muito grave, né? Quando ele fala, ó, vamos dar proteção para sua família e tal, porque agora mudou, né, as pressões para tentar descobrir os mandantes, mudou de lado, né? O que aconteceu nessa época dessa mensagem? E por que o Silvio postou essa mensagem? Bem, vamos caminhar nessa linha de raciocínio aqui. Perdão. Até então, a morte da irmã da ministra, né, a Marielle Franco, estava direcionada à família Bolsonaro. Dali para frente, deixou de ser a família Bolsonaro o alvo de quem estava sendo acusado de matar a Marielle e passou a ser um grupo diferenciado. E nós já fizemos reportagens, uma linha de investigação aqui, que leva, né, a gente entender de indícios que envolvam a participação do governo Temer na época. Porque quando ela foi assassinada, ainda foi no governo Temer, 2018, na época da campanha para presidente da República, tá certo? Em que o Bolsonaro estava se destacando nas pesquisas e parecia algo difícil de vencer. Então, que começava uma campanha para destruir a imagem do Bolsonaro, ligando ele a fascista, homofóbico e misógino. Então, a morte da Marielle ter sido explorada, né, associando a família de Bolsonaro, e principalmente ao Bolsonaro, e que foi amplamente explorada de forma assim publicitária, tanto pela grande mídia, como pelos partidos de oposição, né? Ou seja, a morte da Marielle Franco foi instrumentalizada para atingir a imagem de Bolsonaro. Então, em 24 de março de 2024, que aconteceu a prisão do Brazão e do delegado, que foi o responsável, isso deu uma virada na cabeça da Aniele Franco. E aí não é a questão do assédio, é a questão da mudança, entendeu? Da virada da bússola da Aniele Franco. Falei assim, opa,
Então nós ficamos aqui sendo usadas para acusar Bolsonaro, né, de uma morte que ele não tinha nada a ver com isso, nem ele, nem a família. Na verdade, era o inverso. Essa morte foi para ajudar aquelas pessoas que queriam chegar no poder e que hoje estão no poder, do qual eu faço parte. Então, a mensagem que o Silvio Almeida quis passar, né, de uma forma assim enigmática para a imprensa, falou, eu sei de coisas que pode implodir esse governo, porque isso não tem nada a ver com assédio. E o Coyote ficou sem saber por que ele publicou essas imagens, essas mensagens, né, que não tem nada a ver com assédio. E são duas mensagens, assim. Tem uma da parte de relação pessoal dos dois, trocando, né, mais ligada à parte profissional, e essa, do episódio da prisão do Brazão. Tá certo? Que leva ao governo Temer. E aí você tem quem? Você tem Geraldo Alckmin, você tem o ministro da Justiça da época, que foi o Alexandre de Moraes, e você tem o Michel Temer, né? E aí essa turma toda que está aí hoje no governo, que fez essa aliança com o PT, né, colocou essa questão. E as mulheres, dali para frente, começaram a pensar, olha, nós estamos sendo assediadas, né, os nossos corpos estão sendo assediados dentro desse ministro, desse governo, e ainda nós estamos sendo assediadas intelectualmente, porque nós fomos usadas, entendeu? Tivemos uma de nossas sacrificada de forma brutal por um motivo torpe, que é associar a imagem dessa morte a um adversário político, do qual nós fomos instrumentalizadas, né, a combatê-lo, para ajudar essa turma que está no poder hoje, do qual nós estamos querendo fazer parte, e quando nós chegamos, ainda sofremos assédio. Bem, se eles são capazes de matar uma mulher com aquela requinte de crueldade por motivo torpe político, é claro que esta visão, que esse núcleo de poder que hoje está aí, tem um olhar diferenciado para a mulher que não é muito digno, muito nobre. Então, essa explosão de acontecimentos que deu nisso pode ser um motim das mulheres, né? Agora vamos continuar os nossos recortes aqui. Aí entra a Marielle, né? E vocês vão entender um pouco dessa dimensão do papel da mulher dentro do contexto. E aí, né, por que a Janja não foi no 7 de setembro e tal. Vamos lá. Caminhem conosco até o dia que a gente não precise chorar por vermos tantas mulheres corajosamente colocarem seus corpos à disposição da política, que insiste em dizer que não é pra gente, mas que a gente vai tomar esse lugar. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. Nós somos essas filhas e não vamos nos furtar à fala e ao ato. Não recuaremos, não retrocederemos e não vamos abaixar a cabeça mais. Essas acusações chegaram à cozinha do Palácio da Alvorada antes de virar notícia no jornal eletrônico Metrópole, né? E a ministra Aniele Franco, que foi mencionada como uma das mulheres que teriam sido assediadas pelo ministro, também ministro Silvio Almeida, ela se absteve de comentar, né? Agora a Mônica Bergman nos conta que, meses atrás, a própria Mônica conversou com ela não negou nem confirmou, né? E o silêncio diz muito nesse caso, né? E ela já tinha conversado também com ministros, com a primeira-dama, a Janja, e a Janja leva, depois que o caso veio à tona, a Janja publica no Instagram uma foto, a qual ela aparece beijando a testa da Aniele, como que
a confirmar o que estava sendo noticiado, né? E aí vem o Lula e faz por pressão o que deixou de fazer por opção. Presidente Lula, vamos falar desse assunto que hoje está todo mundo falando no Brasil. Ministro dos Direitos Humanos do senhor Silvio de Almeida, acusado de assédio moral, assédio sexual. Nós temos, inclusive, alguns analistas políticos do Brasil falando que a gente tem uma indicação através de uma foto publicada hoje pela sua esposa, a primeira-ministra Janja, que ela posta uma foto com a Aniele, e aí as pessoas falam, não tinha nem motivo para postar, mas está lá a foto. É um indicativo do que pode acontecer hoje à tarde, presidente? Olha, o motivo de uma foto da Janja com a Aniele é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. A novidade agora é um vídeo divulgado pela professora Isabel Rodrigues. Conheci o Silvio de Almeida na ocasião da escola de governo. Ele era membro do conselho pedagógico. Nós chegamos a tomar alguns cafés fora da escola de governo, conversamos algumas vezes no contexto da escola de governo e tomamos alguns cafés. Era amiga do Silvio de Almeida. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito ou do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. E esse caso teve muitos e muitos retornos na minha vida. O caminho para o Brasil do futuro será liderado por aqueles e aquelas que há século resistem ao projeto violento que fundou esse país. A cerimônia de hoje guarda um simbolismo muito especial. A gente está falando de humanidade e barbárie. Ele nunca, porque ele nunca vai nos representar, ele não nos representa. Ele não existe essa possibilidade. Porque para governar para mais de 200 milhões de pessoas, é preciso alguém que aceite a diferença. Ele acha que nós mulheres somos inferiores. Ele não. Ele nunca. Ele não. Ele não. Não a toda e qualquer forma de preconceito. Ele não. Ele nunca. Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não. Ele não. Elas, sim. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Não. Ele não. Ele nunca. Ele jamais. Ele não. Ele não, porque ele é machista. Ele é um retrocesso em nosso país. Quero que você, mulher, repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida. Ele não! Ele não! Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, não. É uma manhã eu acordei e lutei contra o opressor. Vamos nessa. Ele não, porque ainda dá tempo. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão, sem ter a sua vida ceifada com 5 tiros na cabeça. Bem, as mulheres têm que saber que política é um campo difícil, né? Dizem que política é o mundo dos homens. Então, que as mulheres tenham noção, né, da importância das escolhas que elas fazem. Porque
muitas das vezes uma escolha errada, né, vai refletir né, no fruto que você vai gerar no seu útero. Entendeu? Na formação que vai ter os seus filhos. Muitos deles serão homens e vão agir na política. Porque dizem que a política é o mundo dos homens. Então, vocês, mulheres, que geram esses homens e vão conviver com eles, saibam, né, que essas nuances do ser humano, principalmente na política, tem que ser observada com muito critério e não se deixem ser usadas, principalmente, entendeu? Naquilo que é a essência de seus valores, não só na parte física, como também na parte intelectual, na parte emocional. Não se deixem se influenciar. Sejam fortes. Entendeu? Eu talvez não sirva para dar conselhos para mulheres. Eu tive alguns relacionamentos na minha vida, mas por opção ou por circunstâncias, né? Não fiquei com nenhuma delas, continuo solteiro, mas se eu puder dar uma contribuição, seria essa, né? Valorizem suas convicções baseadas em valores que possam fazer com que você não se arrependa depois, tá certo? Qualquer que seja os motivos que levaram vocês a tomar as escolhas que vocês tomam, tá certo? Eu queria dar uma mensagem mais forte para vocês, porque o papel da mulher é muito importante, não só na política, né? Porque a política, o poder é sedutor, né? E os homens têm essa coisa do poder, a sedução do poder. Chega quase a ser um vício para eles. E muitas mulheres são seduzidas pelos homens que têm o poder, né? Se deixam. Então, preste atenção. Se você puder ser forte, a gente vê muito vídeo na internet, né, do cara fazendo uma atitude de mané, né, e aí tenta fazer um assédio assim numa mulher, mostrar um agrado, e a mulher faz pouco caso dele. Aí ele, então tá, ele dá 2 passos, 3 passos, abre uma Ferrari, entra no carro, a mulher na mesma hora muda de atitude e vai atrás do rapaz. Quer dizer, os homens costumam usar isso contra vocês, certo? Essa sedução do poder político, do poder econômico. Então, sabe, a gente vai até onde a gente pode ir. Vão até onde vocês podem ir. A partir do momento que vocês perceberem, né, que não é o campo que vocês estão querendo caminhar, mude a trajetória, tá bom? Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora, eu sempre termino com a Mãe de Deus, né? Muitas religiões colocam o Filho de Deus em primeiro plano, né? O Pai do Filho em primeiro plano, e coloca a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, num plano até um pouco inferior, né? Como se ela fosse uma barriga de aluguel, uma mãe solteira que foi concebida sem pecado, né? E eu aqui sempre defendo a mulher no final, principalmente a mãe daquele que, né, mudou o calendário da humanidade, né? Principalmente no mundo cristão. Então, fica aí a mensagem que o amor de mãe é o amor universal, certo? Então tá bom. Um abraço. Fiquem com Deus e com seus orixás, que eles te iluminem, para que vocês não caiam em tentação, tá bom?
Um abraço, mulheres. Um abraço aos homens também. Né? Nós somos muitas vezes escorregadios e vítimas dessas circunstâncias. Então, são temas que merecem estudos profundos de comportamento. Um abraço.